E aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Aqui que eu falo Nicola e hoje vamos aqui resolver a prova de Física da Unicamp. O vídeo está um pouquinho atrasado, mas vamos nessa. Não se esqueça de deixar um gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Questão 29. A prática esportiva de pular corda vem conquistando muitos adeptos e se tornando uma modalidade de competição. Na prova de velocidade, um atleta consegue dar 105 saltos em 30 segundos. Considerando que o ponto da corda que passa sobre os pés e acima da cabeça do praticante descreve uma trajetória circular de raio 90 centímetros, qual a velocidade escalar desse ponto da corda? Vamos lá? Bom, pessoal, vamos lá. Para fazer esse exercício, ele é bem simples, como todos os exercícios dessa prova. Para resolver ele, a gente vai precisar dessa formuleta aqui, ó. Velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio. Beleza? Velocidade angular, não sei se vocês lembram, pessoal. Velocidade angular é igual a 2π, que π ele deu para nós, que π é igual a 3, vezes a frequência, que ele deu indiretamente para a gente, né? A frequência a gente pode calcular aqui, pessoal, como 105, que é o número de saltos que ele deu, por 30, tá? Em segundos aqui, tá? Isso daqui vai nos dar 3,5 Hz, né? 3 vezes 30, 90, 0,515, 90 mais 15, 105. O raio ele nos deu também, o raio ele é 0,9 metros. Se você multiplicar então, no final, vamos lá, se você pegar 2 vezes 3 vezes 3,5 vezes 0,9, esse número dá aproximadamente, né? Porque o π é 3,14, né? Isso dá aproximadamente aí 18,9 metros por segundo, que é a velocidade escalar. Bom, daí ele dá um texto pra gente, né? Mas vamos direto para a pergunta. Um balão inicialmente repousa no solo, decola e sobe em movimento uniformemente variado. Se o balão atinge a altura h igual a 80 metros após um tempo de 40 segundos, conclui-se que a aceleração vertical do balão nesse momento é igual a... Bom, pessoal, vamos lá. Essa é uma questão de movimento uniformemente variado. Não esqueça, eu até destaquei aqui, ó, a parte do variado, tá? Porque daí a gente vai adicionar essa porção aqui, tá? Que ela é exclusiva do momento variado. Se fosse só momento uniforme, seria essa parte, que é o sorvete. Como a gente está trabalhando com velocidade variável, a gente vai usar aqui essa parte, tá? Bom, pessoal, a gente tem que escolher um referencial. Se a gente escolher enquanto o balão está no chão, como referencial, né? Enquanto o balão está no chão, a gente pode dizer, pessoal, que ele está no zero, y0, tá certo? E a velocidade dele, pessoal, também vai ser zero, certo? Então, a gente pode considerar isso daqui como zero, isso daqui também como zero. Zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, a gente sabe que 80 é igual a zero, mais zero, mais a, que é que ele quer, né? Vezes o tempo ao quadrado. O tempo, ele deu, que é 40, aqui, sobre 2, certo? Não se esqueça disso. Então, vamos lá. Passando para o outro lado, aqui vai ficar 160 é igual a vezes 4 vezes 4, 16. 10 vezes 10, 100. Então, a gente adiciona mais dois zeros, perfeito? A gente pode cortar um zero aqui, né? Dividir pelos 10 pelos dois lados. E aí, no final, a gente descobre que a aceleração, passando os 160 para cá, vai ser igual a 0,1 metros por segundo
ao quadrado. A massa total de um balão em movimento de descida desde a altura inicial h igual a 80 até o solo é de 2.000 kg. Qual o trabalho da força-peso sobre o balão durante a descida? Então vamos lá, pessoal. A gente está trabalhando com uma questão de trabalho. Se lembra que o trabalho da força-peso ele é nada mais nada menos do que mgh. O que é isso? Isso daqui é o próprio peso, que seria a força, e aqui é o deslocamento, que seria a altura, pessoal. Então vamos lá. Transferindo os dados para a equação, a gente vai ter aqui, ó, 2.000 kg vezes 10, que é a gravidade, vezes a altura, que é 80 metros. Isso daqui, pessoal, vai dar, vou copiar aqui de novo, 2 vezes 8 é 16, correto? Vamos lá, 16, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Isso daqui está em joule. Vai ficar a notação, joule. Vai ficar a notação científica, 1,6 vezes 10 é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 é a sexta joules. Perfeito. O balão tem um volume V de ar quente no seu interior na temperatura T, na pressão atmosférica P0. Sabendo-se que o ar quente se comporta como um gás ideal e que a constante universal dos gases é R, quantos mols de ar N há no interior do balão? Pessoal, essa questão aí, física barra química, né? Porque essa é uma questão que a gente usa bastante. Qual que é ela, pessoal? PV é igual a N vezes RT. Se a gente fizer algumas mudanças aqui, ó, a gente pode falar que o número de mols nada mais, nada menos que a pressão vezes o volume, que é essa parte aqui, né? Passando as coisas para baixo, sobre R vezes T. Transferindo os dados que a gente tem, vamos lá. N é igual a 10 a quinta pascal vezes 1,6 vezes 10 a terceira metros cúbicos sobre 8, que é o nosso querido R, vezes aí 4 vezes 10 a segunda Kelvin. Fechou? Se a gente fizer isso, a gente descobre que o N é igual aí a 5 vezes 10 a quarta mols. Fechou? Bom, cortou um pouquinho do texto que ficou na página passada, mas na referida figura estão representados o peso do bloco, a força normal, força de atrito aplicada pela superfície da pele no bloco de massa M e uma força externa F aplicada na mola. A constante da mola é K igual a 10 Nm e a massa do bloco é 4 gramas. Na iminência do movimento, a deformação da mola é de 3 milímetros em relação ao seu comprimento de equilíbrio. Qual o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a pele? Bom, vamos lá. Fiz uma carinha feliz porque eu não estava focando a câmera. Eu fiz para ele tentar, tipo, enxerga aí alguma coisa, né? Enfim, vamos fazer aí com a carinha feliz mesmo, né? Que é assim que as coisas têm que ser. Bom, vou pegar meu lápis aqui que eu deixei de lado. Bom, pessoal, a força F ela está sendo aplicada aí na esquerda. A força de atrito sempre é contrária ao movimento. Então, se o nosso querido amigo aqui tivesse um corpo que tivesse pernitas e mãozitas, ó que fofinho, e ele tivesse vindo para cá, a força de atrito dos seus pés é sempre contrária ao movimento, tá certo? Na verdade, é a tendência do movimento, porque ele poderia estar parado, poderia ter uma barreira aqui. De qualquer jeito, a força de atrito estaria para a esquerda também, tá? Então vamos lá, vamos para o exercício em si.
Bom, no exercício em si, pessoal, a gente precisa calcular a força da mola, que ele só chamou de F. F, pessoal, é o famoso Kx. O x aqui, na verdade, seria a variação do x, mas normalmente a gente só chama de x mesmo, tá? E a gente precisa calcular o atrito. Como ele está parado, ele está em repouso, sistema em repouso, as forças elas têm que ser iguais. Então isso daqui vai ser igual sim à força de atrito, que é igual a μ, que é o coeficiente de atrito. No caso, é o atrito estático, porque ele não está se movendo, vezes a normal. Fechou? Vamos lá. E normal, isso daqui é igual ao peso. Beleza? Então vamos lá. Para deixar isso mais claro para vossas excelências. F é igual a FAT. Tá? Para a gente calcular isso, pessoal, vamos calcular este cara aqui primeiro. Esse cara aqui vai ser o K, que é igual a 10, vezes o X, que é 3, vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 vem porque é milímetros, tá? Então, isso daqui, pessoal, vai ser igual a 30 vezes 10 a menos 3 newton. Fechou? Então, vamos lá. Fazer aqui nossa equivalência. 30 vezes 10. Nossa, tá difícil para mim escrever, eu tô num ângulo horrível. Por isso que a minha letra tá feia. Vezes 10 a menos 3. Isso vai ser igual ao quê? Bom, a gente precisa calcular o peso. Como que a gente calcula o peso, pessoal? Peso é massa vezes a gravidade. Que isso daqui vai ser igual a 40 vezes 10 a menos 3 newtons também. Então, pessoal, FAT vai ser 40 vezes 10 a menos 3 newtons vezes o coeficiente, né? Que a gente chamou só de U aqui. Corta. U, finalmente, né? U vai ser igual, então, portanto, a 7,5 vezes 10 a menos 1, porque ele está pedindo notação científica. O U ele é adimensional, então a gente acaba aqui. O planeta não Ceres foi descoberto em 1801 por Giuseppe Piazzi. Resultados científicos recentes indicam que Ceres teria sido formado nas zonas mais afastadas do Sistema Solar e posteriormente lançado para a região onde se encontra atualmente, entre as órbitas de Marte e Júpiter. Tabela abaixo apresenta o período de translação T, a distância solar média ao Sol R, bem como T ao quadrado, R ao cubo e a razão T ao quadrado sobre R ao cubo para alguns planetas do Sistema Solar. De acordo com a terceira lei de Kepler, a razão T ao quadrado sobre R ao cubo é constante. Aí a gente tem, além disso, quais são as outras duas leis de Kepler, né? A gente tem a lei das trajetórias em formato elíptico e também a gente tem a lei das áreas, tá? Vale a pena ver. A partir dos dados da tabela, pode-se concluir que o período orbital de Ceres é aproximadamente igual a... Então vamos lá, pessoal. Uma questão que precisa fazer conta, mas dá para fazer, não precisa de papel para fazer. Bom, pela terceira lei de Kepler, a gente pode comparar o Ceres com a Terra, pessoal. Se a gente fizer isso, pessoal, a Terra tem uma unidade em todos os quesitos, correto? Ceres, a gente tem ali no raio 2,77, na verdade no raio ao cubo, perdão, 21,3 e no período ao quadrado a gente quer descobrir. Fechou? Então o que a gente pode falar? A gente pode falar, pessoal, que
1, né? 1 é a razão entre o período ao quadrado da Terra sobre o raio ao quadrado da Terra, né? 1 é igual a período ao quadrado de séries sobre r ao cubo de séries. Então, pessoal, a gente vai ter que, na verdade, 21,3 anos, que é o que a gente tem ali na tabela, vai ser igual a t de séries ao quadrado. Se a gente fizer aí a raiz, olha, não tenha dúvidas, não preciso fazer conta, vai ser 4,62, sacou? Os outros números estão bem fora, né? Tem até um 1 aleatório ali. Então essa é a questão que eu quero passar para vocês. Não se encafife com contas. Às vezes dá para você sair de moleza, não perder tempo nenhum só com isso. Sabemos que correntes elétricas acima de 1/10 de ampere podem provocar paradas cardíacas. Imediatamente após um raio atingir o solo, o potencial da superfície diminui gradativamente em função da distância do ponto de impacto. Continuando aí, né? Como ilustrado pelas curvas equipotenciais da figura, sendo que a resistência do corpo humano, que é 80 kΩ, a corrente elétrica que atravessa o corpo da pessoa ilustrada na figura com os dois pés em contato no chão será igual a... Vamos lá, pessoal. Primeiro a gente tem que calcular aí a diferença de potencial. Sem diferença de potencial não existe choque, tá legal? Então, ó, a nossa DDP vai ser igual a 900 kV menos 800 kV. Isso daqui, DDP, vai ser igual a 100 kV. Fechou. A gente pode falar, pessoal, da lei de Ohm, que é a nossa DDP, que seria a tensão, né? Vai ser igual aí a resistência vezes a corrente. Então, vamos lá. A gente acabou de achar aqui 100 kV. 100 kV é igual a resistência. Resistência aqui vai ser igual a 80 vezes 10 a terceira, né? Que seria o quilo também. 80 kΩ vezes a corrente. A gente pode cortar quilo com quilo e a gente descobre que então a corrente que vai passar pelo corpo dele como 1,25 ampere. Vamos lá, pessoal. Novamente, me desculpa aí pela angulação que tá a câmera. Tô fazendo esse vídeo de improviso, por isso que tá estranho, tá? Mas enfim, até leva isso, tá? Vamos pro último exercício. A figura A apresenta um esquema simplificado de um refratômetro destinado a determinar o índice de refração N de um líquido. Nele, o líquido é iluminado por raios que o atravessam, atingindo na parte superior um vidro de índice de refração conhecido. N2 é 1,8. Quando o ângulo θ1 é 90, o que vai acontecer? Temos o máximo valor para o ângulo de refração, θ2. Claro, né? Faz sentido isso. Se o ângulo de refração fosse maior que 90, teria algo de errado, né? Enfim. Que nesse caso é chamado de ângulo crítico. Ele dá uns dados, tá? E se o ângulo crítico medido foi de 56 graus, pode-se dizer que o índice de refração do líquido em questão é... Bom, pessoal, a gente tem que usar aí a lei de Snell-Descartes. É Descartes que fala em Descartes. Que aí, não é o jeito que eu costumo escrever, mas eu estou usando a notação do exercício, tá? Ó, até botei errado aqui. Aqui é um 1, tá? Isso daqui é um 1, não um I. Bom, ele fala aí que o nosso N1 é o que a gente quer descobrir por enquanto. O θ1 é 90, tá? E aqui seria seno de 55. Vou até botar para vocês, ó, para não confundir. Aqui é seno de 90. Aqui é
seno de 56. Então vamos lá, botando essa equivalência fofinha aqui. A gente consegue descobrir então que N1, seno de 90, pessoal, é 1. Seno de 56, ele falou pra gente que é 0,8. E o N2, ele também falou pra gente que vale 1,8. Então o N1 vai ser igual a 1,44. Beleza? Daí o N, ele é constante, por isso a gente vai usar outro LSD. Ô, louco, professor. Outro LSD para descobrir aí o ângulo de refração. E com esse LSD, pessoal, a gente consegue descobrir. Ele está falando assim, se trocar por um maior, por um menor, etc. Se a gente trocar esse líquido por um índice de refração maior, o ângulo crítico com certeza vai ser também maior que 56. Já que o N1 é 1,44, a resposta certa é A de amor. Então, pessoal, é isso. Novamente, muitas desculpas por essa câmera estouradaça. Esse vídeo é o último suspiro do canal. O canal tinha acabado, eu resolvi voltar aleatoriamente, assim. E é isso aí, cara. Se você gostou, por favor, deixe seu like, deixe nos comentários outras resoluções que você querem ver. Eu ia fazer da FUVEST, mas a prova da FUVEST estava bem confuso o que era cada matéria, né? A Unicamp ela deixa certinho em ordem, por isso que eu resolvi fazer ela. Mas enfim, é isso aí. Um grande abraço. Até a próxima.